Olha aqui, gente, a gente estava falando do transtorno de personalidade borderline, não é isso? Que é um transtorno extremamente comum no consultório. No consultório só não, a gente vai passando por aí, vai vendo as bordas saindo, né? Vai ouvindo muitas adolescentes, né? Justamente por conta de problema de apego, né? De apego, de segurança no vínculo, né? Então, aqui, a gente falou de todos os critérios e faltou o nono, não é isso? Eu falei até raiva intensa, inapropriada ou dificuldade em controlar, não é isso? A raiva. E eu não falei do 9, que é uma ideação paranoide, transitória, associada a estresse ou sintomas dissociativos intensos. O que é uma ideação paranoide, né? O que caracteriza o neuroticismo? É quando você se sente o centro da cena full time. Se alguém está cochichando, está falando de você. Se alguém riu, está rindo de você. Se alguém, enfim, essa é uma ideação paranoide. E aí também está contidas crises de ciúme sem nenhuma referência real. Não existe dados de realidade e essa pessoa cisma, ok? Isso é uma ideação paranoide, né? E os transtornos dissociativos. Eu não sei se a gente já falou aqui sobre transtorno dissociativo de identidade. Eu acho que a gente já falou algumas vezes sobre isso, mas é o que explica muito bem quando os modos aparecem, sabe? Então, a pessoa ela não tem certeza de quem ela é. Eu falei aqui sobre o filme Fragmentado, que é o exemplo clássico de um transtorno dissociativo de identidade. É quando o sujeito parece ter tem várias personalidades. Nesse caso aqui, são só sintomas e não um transtorno inteiro, mas são sintomas dessa dissociação de identidade causado fundamentalmente pelos modos, né? Então, entender modos, quais são os modos, eu acho que é importante a gente abordar isso, né? Eu vou falar aqui dos esquemas, mas entender modos, tanto no transtorno de personalidade borderline quanto no transtorno de personalidade narcisista, é fundamental. Porque geralmente essas pessoas têm os 18 esquemas. E fica muito complicado de você tratar só esquemas. Aliás, eu devo ressaltar que é impossível você dissociar uma coisa da outra. Não tem como trabalhar esquemas sem trabalhar modos, e vice-versa. Por quê? Os modos, eles expressam um conjunto de esquemas, eles não são o conjunto de esquemas. Conjunto de esquema é domínio, existe uma confusão teórica aí. Uma confusão, e eu vejo gente repetindo isso. Conjunto de esquemas são os domínios. O domínio 1 tem um conjunto de esquemas, domínio 2, um conjunto de esquemas. Agora, os modos, eles são a expressão de alguma entidade, né? De algum jeito de ser, quando os esquemas estão ativados. Quais esquemas? Um monte ao mesmo tempo e agora. Ou um esquema, ou dois esquemas. Compreenderam isso? Porque existe uma confusão conceitual. Existe uma confusão conceitual. Porque, mesmo no livro do Jung, ele começa a dizer: modos são conjuntos de esquemas. E aí há essa. Não é que ele é o dono da teoria, não é isso, não. Eu acho que ali ficou. Depois a gente vai entendendo, né? O que significam modos. É porque, à primeira vista, quando você dá de cara com essa frase, você entende, tem um conjunto de esquema, então tem um modo. Não é exatamente isso. Né? As pessoas entendem muitas vezes assim, mas não é isso. Modos é a expressão de uma criança vulnerável, abandonada, impulsiva, ou de modo protetor desligado, quando alguns esquemas são ativados. Adriana, a gente pode dizer que um modo é um grupo de esquemas de diversos conjuntos. Pode ser, exatamente. Pode ser. É um grupo de esquema ativado. Ativado. Ativado.
ativou a minha privação emocional, meu abandono, e aí eu vou ser impulsivo, eu vou rasgar a sua roupa, porque ativou. Então, eu vou baixar o modo criança impulsiva. Compreende isso? Então, porque ativou o meu esquema de abandono e de privação emocional, baixou em mim uma criança impulsiva e eu vou rasgar sua roupa e queimar seu 12 molas. Não sei se vocês conhecem esse meme, mas tudo bem. Então, é isso. Então, é um modo ativado por alguns esquemas, né? Originado por alguns esquemas, não somente um. É isso é importante entender. Não é um esquema só que vai criar o modo. Pode ser, também pode, mas geralmente é um conjunto de esquemas que vai gerar o modo. Tá? Vamos lá. Uma coisa importante que eu vou ressaltar, apesar de eu já ter dito, mas eu quero ressaltar e ressaltar mais uma vez, porque eu percebo também a dificuldade de fazer diagnóstico em homem. Então, o que acontece? Mesmo lá no DSM-5, está escrito que 75% dos diagnósticos são feitos para o sexo feminino. Ou seja, de 100 pessoas border, 75 são mulheres. Tá? Por quê? Qual é a justificativa disso, segundo o DSM-5? Porque elas são, em maior número, vítimas de abusos sexuais. Essa é a justificativa. Só que, na prática, quando você vem para a prática clínica, a gente percebe que os meninos que não são bem amados pelas suas mamães, pelos seus papais, não têm vínculos seguros, eles também, mesmo que não tenham sido abusados sexualmente, eles também desenvolvem um transtorno de personalidade borderline. Isso é muito importante. Ai, Milena entrou aqui, tadinha. Deixa eu botar ela para dentro. Pronto. Isso é muito importante entender. É muito importante. Os homens com transtorno de personalidade borderline podem ser subdiagnosticados. Por quê? Eles têm um temperamento agressivo e atuam muito mais contra o outro. Né? Como eles têm, a raiva é direcionada para fora. A border, ela se machuca, muitas vezes. Não é que não machuque o outro, não. Ela até pode matar alguém no acesso de ciúme. Mas ela volta essa raiva para ela mesma, né? Entra em processos depressivos gravíssimos, porque lembram lá de Freud, né? Como é que acontece o processo melancólico, que para ele é depressão, né? A melancolia, o Freud ainda não tinha inaugurado, né? Ainda não tinha sido inaugurado esse nome depressão, então o Freud chamava depressão de melancolia. Quando vocês leem melancolia em Freud, ele está se referindo à depressão. E ele diz o seguinte: os processos depressivos eles estão baseados numa raiva voltada a si mesmo. Por isso que é importante, gente, é muito importante a gente ensinar o sujeito a direcionar a raiva e não fazer com que ele pare de sentir. Quer dizer, é impossível fazer com que ele pare de sentir, mas propor um recalque dessa raiva. Isso é péssimo, porque isso vai se tornar uma depressão maior lá no futuro. E aí eu tive um paciente que ele foi brilhante, mas brilhante essa semana. E ele está num processo de fazer concurso, ele já tem quase 50 anos, impulsivamente saiu da polícia, onde ele trabalhava, pediu demissão, para ir para outro tipo de... tentando fazer concurso. Só que ele não tem conseguido passar no concurso, porque concurso no Brasil é uma coisa muito louca, uma indústria do concurso, né? E ele não consegue passar no concurso, e ele falou assim: Adriana, em vez de ficar triste, eu fiquei com raiva. E o que a minha raiva me fez fazer? Levantar da cama e ir estudar. Eu falei, cara, parabéns! Parabéns para você! Sabe? Porque vem do mesmo buraco, né? A raiva e a tristeza vêm do mesmo buraco.
Agora, se você consegue utilizar a raiva a seu favor, isso é maravilhoso. Então, a raiva dele fez com que ele sentasse e ficasse 12 horas estudando, por exemplo. Então, uma das nossas funções é fazer essa pessoa, border, né, administrar economicamente essa raiva, sabe? É administrar essa raiva, colocar no lugar certo e não suprimir, porque é impossível. A raiva vai ter que ir para algum lugar. Entendem isso? É fundamental isso, sabe? E quais são as possíveis origens, né? Quais são as possíveis origens do transtorno de personalidade borderline? Primeira coisa, fatores biológicos. Fatores biológicos. Alguém me perguntou essa semana também, Adriana, ou foi aqui no grupo ou no outro, não sei. Adriana, é comum que a border também tenha uma mãe border? Sim, muito comum. Porque tem aí a questão do temperamento, que é herdado, ou pai border, que é herdado geneticamente, né? Existem traços temperamentais que são herdados geneticamente. Agora, volto à minha frase sempre: genética e determinética, não. Não necessariamente uma mãe border vai criar uma criança border, não necessariamente. Depende de muitos fatores. Né, do que foi ligado lá em termos temperamentais e genéticos dessa criança, o que não foi ligado, o ambiente, se ela teve uma figura estável, que não a mãe, para tomar conta dela, se ela conseguiu superar alguma coisa, né? Quer dizer, essa instabilidade, se essa menina, ela vem com temperamento, ela não tem nenhum traço border, tá? Mas se ela vem com, ou seja, com temperamento que favorecesse, né, essa instabilidade emocional, com certeza ela se tornaria borderline. Com certeza. Mas ela não, ela é da superação. Então, ela foi tentando superar. E ela me disse uma coisa, gente, eu falo, cara, por isso que eu amo psicologia. Eu percebi que uma tia podia me dar amor. Eu percebi que uma tia podia me dar amor. O que eu fazia? Eu corria para a casa dela, né? E ela me ameaçava sempre de que ia me botar no orfanato. A tia, que ela corria para pegar amor, que era uma migalha de amor que eu tinha para dar. E eu lembro, Adriana, olha, cara, meus olhos cheios d'água, porque ali eu estava paisana, né? Eu estava paisana, eu não estava com a minha carcaça psicóloga, eu estava paisana. E aí as pessoas pegam a gente assim de chofre. E aí ela disse assim, eu ficava imaginando, primeiro que eu rezava muito para que isso não acontecesse. Eu ficava o tempo inteiro rezando. Meu Deus, o que eu posso fazer para ela me amar? Então, eu era praticamente a escrava dela. Porque eu arrumava a casa da melhor maneira possível, eu dobrava a toalha do jeito que ela queria, todos os lençóis. Então, eu fui me aprimorando nisso, em servir ao outro. Olha o autossacrifício para obter amor, já que ela tinha privação emocional. Compreenderam essa equação? Como é inevitável, até numa conversa, a gente não está psicólogo o tempo inteiro, né? Obviamente, mas ali eu falo, meu Deus, como eu amo psicologia, né? E como eu gostaria de acolher essa menina para falar, vem cá, olha aqui, esse problema não era seu, era dela, essa mulher, né? E ela dizia, a minha mãe nunca foi boa para mim, ela só foi boa para os meus irmãos. Olha isso. Que coisa mais linda. No entanto, ela não desenvolveu um transtorno de personalidade borderline com todos os ingredientes para tal. Porque ela não tem um temperamento emocional intenso e nem lábil. E como é que ela me prova isso? Ela me disse assim, ai, Adriana, quando alguém me despreza de algum modo, eu boto logo um X na pessoa. Eu falei, como assim botar um X? É tipo cancelar, né? Tipo assim, bota um X na pessoa e tipo, pronto, acabou, eu vou viver minha vida de outro modo. Ou seja, ela não insiste. Uma border com temperamento lábil e intenso insistiria. Vem cá, me ama aí. Por que você não me ama? O que aconteceu? Eu preciso tanto ser amado por você. E porque eu. Não quer nem saber o que o outro está sentindo, né? Porque o border não está interessado no que o outro está sentindo. Ele está interessado no que ele sente. Por isso que fica nesse desespero. Me ama, não pode me abandonar, não pode ir embora, não pode isso, não pode aquilo. Compreendem?
Bom, então, fatores biológicos, que têm a ver com esse temperamento lábil e intenso, e fatores ambientais. Quais são os fatores ambientais que favorecem esse transtorno? Esse ambiente que essa menina estava, né, de absoluto abuso, privação emocional, falta de afeto, ela falou, eu apanhava tanto falando de abuso. Falei, meu Deus do céu, essa menina estava pronta para desenvolver todos os esquemas. Eu apanhava tanto, eu apanhava de ferro. De fio de ferro, de fio de ferro. Eu apanhava, eu só apanhava na vida. Ela fugiu, ela veio para cá, para Cabo Frio. Saiu de São Paulo, às vezes, ainda fala assim, eu vou lá na casa da minha mãe para fazer o quê? Falei, cara, às vezes a distância melhora o amor, né? Às vezes é preciso a gente se distanciar para poder amar as pessoas. E ela consegue ainda amar essa mãe. Aí ela disse para mim, brilhantemente, com muito esforço, só porque eu me sinto na obrigação. Porque se fosse assim, eu não amaria, não. Se eu visse a minha mãe passar na rua, eu não ia amar. Mas como eu sou obrigada, porque a cultura cristã exige, né? A cultura cristã diz isso para a gente, tem que amar a mãe, respeitar pai e mãe, não sei o quê, parará. E aí a gente fica tentando ser amado por uma pessoa que não tem condição. Compreendem? Então, esse é o ambiente que favorece o transtorno, mas nem todo mundo que passa por uma situação como essa desenvolve o tal transtorno. Esse ambiente familiar inseguro, instável, privador, sabe? Punitivo, rejeitador. Ou um ambiente que impõe a subjugação. Cala tua boca, quem manda aqui sou eu. Sai para lá, sua desgraça. Gente, a gente vê isso hoje. Cara, a gente vê isso agora. As crianças sofrem demais com esses pais disfuncionais. Eu insisto na necessidade de fazer escola de pais. Pelo amor de Deus, tem que multiplicar. Multiplica, Senhor, multiplica. Né? Mas repica não é. Multiplica, Senhor. Escola para pais, porque é uma desgraceira. Tem um meme agora no TikTok que é: eu te amo, mas se você vacilar comigo, o que os pais falam para as crianças, eu te meto-lhe o cacete. Gente, se você vai meter o cacete em alguém, ou seja, se você vai bater em alguém, é porque você perdeu o seu controle. Você não bate para educar, você bate porque você não sabe mais o que fazer, você tem raiva daquela criança. Você não bate por amor. Essa história, eu estou te batendo porque eu te amo, não existe. Não existe. Pelo amor de Deus, parem de bater nas crianças. Eu não sei se vocês souberam, e eu também não sei do final da notícia, eu saí daqui cedinho e vi que uma menina de 12 anos caiu do quarto andar. Caiu do quarto andar. Olha que estranho. Uma criança de 12 anos cair. As crianças têm se matado, porque a mídia não pode divulgar. Não pode, não quer divulgar, né? Não, tem essa coisa aí. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Eu não sei de fato o que aconteceu depois, né? Mas eu achei estranho alguém de 12 anos cair do quarto andar. Em Botafogo, Tijuca, não sei se vocês viram essa história. Então, os pais são muito disfuncionais, muito. Ou pecam por excesso ou por falta. Mas, de verdade, pecar por falta ou por abuso é uma tragédia. É uma tragédia. E aí a gente fica a vida tentando se recuperar dessa tragédia. Todos nós, invariavelmente, você pode me dizer, a minha infância foi maravilhosa. Primeiro que eu não acredito. Não acredito que tenha sido uma... Não, peraí, preste atenção. Você tem pais legais, não, ok, mas uma família maravilhosa não existe. Não existe, gente. Não existe isso. Pode ter alguns momentos maravilhosos. A minha família tem vários momentos maravilhosos, outros momentos péssimos, como todas. Tá? Então, a gente precisa ficar atento a essa história.
E como eu disse, né, a dificuldade de trabalhar só esquemas, e por isso que o Jung desenvolveu o conceito de modos, o Jung e sua equipe, porque ele não fez nada disso sozinho. Porque geralmente tem os 18. Abandono, principalmente abandono, desconfiança e abuso, privação emocional, defectividade, autocontrole e autodisciplina insuficientes, subjugação e postura punitiva são os principais. São os principais, mas geralmente tem os 18. Tá bem? Agora, o que é central na border? O abandono. O esquema central é o abandono. O modo mais importante é a criança vulnerável. Eu quero muito, não sei se vocês vão querer que eu fale de modo modos dentro do transtorno de personalidade borderline, mas eu acho muito importante entender, porque é assim, são os modos que se apresentam. Às vezes o esquema, ela pode estar até na evitação, na hipercompensação, mas os modos se apresentam no consultório, e é essa história que eu vou contar para vocês de finalização daquele caso trágico que eu estou atendendo. Preciso contar, né? Porque o modo apareceu ali e foi impossível a gente continuar. Então, esse esquema de abandono e instabilidade, o que acontece com quem tem? Elas ficam achando que podem perder as pessoas mais próximas. E tem a crença que serão abandonadas, e se forem abandonadas, elas podem morrer. Olhem isso. A sensação. Por que essa sensação, galera? Por que essa sensação? Porque é uma sensação primitiva, primária, nuclear. O que geralmente acontece com esse bebê com esquema de abandono, né? A mãe muito ocupada com ela mesma, ou com suas dores, ou com seus pares, ou com seus amores e desamores, afetos e desafetos, negligencia as necessidades dessa criança. Negligencia as necessidades dessa criança. E como nós, seres humanos, somos dependentes, a gente fica dependente da parentalidade por muito tempo, diferente do cachorro, do gato, da vaca, enfim. A gente fica muito tempo dependente, nosso cérebro ele só vai amadurecer completamente depois dos 20 anos de idade, né? Então, a gente nasce com o sistema nervoso central imaturo, a gente consegue andar só depois de 1 ano de idade, a gente não consegue ter a possibilidade de preparar nosso alimento, de conseguir o nosso alimento sozinhos, né? Então, a gente precisa desse ser para cuidar da gente. E, geralmente, o ambiente não é um ambiente seguro, a mãe não é estável. E a criança acha no nível do cognitivo, ela sente que a qualquer momento aquela mãe não existirá mais. Porque até a criança realizar metaforicamente que a mãe vai embora, mas vai voltar, leva um tempo. Por isso que tem um período de adaptação nas creches, né? Que a mãe precisa ficar ali um tempo para a criança compreender todo aquele movimento. Por isso que a criança, muitas vezes, a gente percebe que tipo de apego que a criança tem quando ela se desespera, quando a mãe deixa na creche ou na escola e vai embora. Né? E aí a gente já percebe o temperamento dessa criança e a necessidade de vínculos seguros. Podem caçar na clínica de vocês, podem ir lá observar uma pessoa com transtorno de personalidade borderline não teve estabilidade parental. Procura que vocês vão achar isso, uma instabilidade parental. A mãe, como diria o Winnicott, não foi suficientemente boa para aquela criança. Pode ter sido para outra, mas para aquela criança não deu conta. Né? A mãe às vezes fala assim, mas eu criei igualzinho um e outro. Primeiro que não é verdade, né? Mentira. É mentira, é um engano. Eu criei igualzinho. Não criou.
Não criou, porque você responde à demanda da criança. E a criança vem com demandas diferentes. Umas mais choronas, outras mais felizes, umas mais reativas, outras menos reativas. Lembram daquela história lá do temperamento, que a gente já falou sobre isso? Então, umas mais reativas, outras menos reativas. Então, a mãe, ela é diferente para os seus filhos, porque a criança é diferente para ela também. E ela, provavelmente, está em momentos diferentes da vida dela. Né? Então, as pessoas que têm um esquema de abandono, a borderline, por conta disso, são intensas nas suas relações e se apaixonam com obsessão. Obsessão. Né? Mas eu amo, aí vou ligar 35 vezes para ver se ele me atende, porque ele é o amor da minha vida, aquele desgraçado. E, ao mesmo tempo que se apaixona com obsessão, ela valoriza e desvaloriza o objeto de amor. Que ela diz que é de amor, mas, na verdade, não é amor, é cisma. Cisma. As pessoas, muitas vezes, acham que amam, mas estão cismando com os outros, gente. Cisma. Porque amor não é isso. Amor não é isso. Não é agarrada na bota do outro e não deixar ele em paz. Né? Quais são as emoções principais desse esquema de abandono que é central na borderline? Uma ansiedade muito crônica em relação à perda de pessoas. E quando eu me refiro à perda de pessoas, eu não falo nem ao amor romântico, não. Pode ser de amizade também. Tem esquisitices nas amizades, sabe? Ai, amiga, você foi sair com ela, não me chamou? Como assim? Você foi a uma festa? Gente, eu estou falando de pessoas adultas, já com 50. Mas você... Aí pronto, quer se vingar, não quer falar mais, não quer estar de mal, troca o dedinho. Olha o modo criança. Ai, ela falou com ela, mas não falou comigo. Olha, gente, é isso. E é isso que a gente vê no consultório para cuidar. Ai, ela não me valorizou da maneira que tinha que valorizar, porque ela já foi lá com a outra fazer não sei o quê. É esse tipo de relação. Uma coisa intensa com qualquer tipo de pessoa. E quando há uma perda real de alguém, né, ou imaginada, essa pessoa entra em desespero. Volto a dizer que aí estão os feminicídios. Eu volto a dizer, eu insisto nisso. As histórias de feminicídios, elas estão muito mais vinculadas a esse transtorno do que propriamente ao narcisismo, quase nunca, porque o narcisista não quer nem se sujar de sangue. E muito, muito menos vinculado às questões do transtorno de personalidade antissocial, porque o antissocial ele tem sempre uma questão financeira envolvida, ele tem uma intenção financeira no fato. Então, quando a gente pensa em feminicídio, quando a gente ouve falar de uma história de feminicídio, a gente tem que ir lá ver, se o cara não é border. Geralmente é. Geralmente é. E quais são os comportamentos típicos, né, desse esquema, que é central na border? Apego demasiado a pessoas próximas, possessividade, controle, acusações de abandono e ciúme. Sabe? Entendem? Aquele sujeito enjoado, ciumento. É isso aí, É esquema de abandono. É esquema de abandono. E aí, o que acontece, né? Muita gente equivocada em relação às questões amorosas acham que ele tem ciúme de mim, então ele me ama. Ai, ela morre de ciúme de mim, então ela me ama. Aquela velha história, não, amorzão, não é isso. Ele não se ama, né? Ele tem problema de auto-amor. Porque ciúme não é sinal de amor. Eu repito isso. É falta de amor próprio. Então, tem competitividade com rivais inventados, né? Ou que ele acha que é rival, né? E, muitas vezes, quando estão no comportamento de esquiva ou evitação,
elas não querem, elas, pessoas, não querem relacionamentos íntimos para evitar a perda. Compreendem? Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas ela é border, tem esquema de abandono. Ué, mas ela não se envolve com ninguém. Às vezes não se envolve com ninguém com medo de ser abandonada. Homem é tudo igual, mulher é tudo igual, isso não é para mim e tal, não sei o que, esse discurso aí é uma forma de evitar o abandono, muitas vezes. É claro que depende do contexto, né, gente? Depende do contexto ali clínico que a gente está observando. Mas é importante a gente entender isso. Uma outra coisa, para criar sintonia, muitas vezes, e perpetuar o esquema, a border, né? A pessoa border, costuma escolher parceiros instáveis ou comprometidos e com alta comprometidos, né? Casados, namorando, enfim, envolvidos emocionalmente com outras pessoas e com alta probabilidade de abandoná-los. Tá? E quais são os esquemas associados aqui no esquema de abandono? Por isso que a border tem diversos esquemas. Ó, subjugação. O que significa isso? Ela acha que não pode se colocar, ela não pode dizer o que pensa, porque o outro pode não gostar e abandoná-la. Então, ela se subjuga. Mas, ao mesmo tempo que ela se subjuga, ela vai criando uma raiva imensa e sai de baixo. Lembram lá do critério diagnóstico, a raiva intensa? A raiva intensa vem dessa subjugação. Essa raiva intensa vem da subjugação. Compreendem? Outro esquema importante que vem atrelado a esse esquema de abandono, o esquema de dependência e incompetência. A pessoa não se sente competente para existir sozinha, e ela já pode ter 28 anos de idade, mas ela não se sente competente. Por que ela não se sente competente? Ela não se sente, ela acha que ela vai morrer, né? Porque o esquema de dependência e incompetência é isso. O outro foi embora, eu morro. Eu dependo do outro para sobreviver. Eu dependo do outro do meu cotidiano, porque se ele for embora, eu morro. Porque é uma emoção que ela tem registrada daquela infância instável. Daquela infância instável, daquela parentalidade que não deu estabilidade afetiva para ela. Compreendem? Outro esquema importante que vem atrelado a esse esquema de abandono é o esquema de defectividade, que é a sensação, pô, tu imagina, eu dei o exemplo aqui de alguém que não desenvolveu o transtorno, né? Personalidade borderline. Mas imagina quanto defectiva essa menina não se sentia quando a mãe colocava ela para dormir no quintal, para ter uma noite boa com o pai dela. Né? E, enfim, quando apanhava, e quando não era amada, e quando não era valorizada. Imagina quanta defectividade. Por quê? Qual é a compreensão, né? Se quem deveria me amar não me ama, então não valho nada. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou importante. E essa emoção é esse registro que fica no sistema límbico que vem se atualizando. Por que a border vai escolher pessoas que não valorizam ela? Né? Porque assim ela atualiza uma emoção que já existe nela. Já existe ali, já está ali. Então, ela vai buscar, porque o cérebro busca coerência, pessoas que não a valorizam, que não dão importância a quem ela é. Né? Porque ela tem que justificar aquela sensação de desamparo. Porque a sensação é essa, de desamparo. Quais são os comportamentos típicos, né? Não, já falei isso aqui, né? Já falei de comportamento típico, acabei de falar, né? Doida.
O que a gente precisa cuidar em relação ao esquema de abandono? Ao esquema de abandono. Primeiro, fazer o paciente entender. O que vai fazer para isso? Não sei. Todos os recursos que a gente pode ter, quer dizer, sei sim, a gente tem várias estratégias, mas são muitas. Mas fazer o paciente entender que nem sempre quem o ama vai deixá-lo, e se deixar, ela não vai morrer. Então, dá autonomia, trabalhar para a autonomia dessa criança, que pode ter 40, 50, 20 anos de idade. Eu falei para vocês que, estatisticamente, né, assim, as pesquisas indicam que o transtorno de personalidade borderline, à medida em que a pessoa amadurece em alguns aspectos, ele diminui, sem tratamento, né? Então, quando é o auge desse transtorno? Dos 18 aos 30. Mas tem gente com 50 border? Tem, ó, assim, ó. Tá assim, ó. Um monte. Porque não amadureceu em quase nenhum aspecto. Entendeu? Agora, mas o ápice é entre 18 e 30 anos. Ajudar o paciente a ter uma visão mais realista em relação à estabilidade do tratamento. Por quê? Porque, gente, e aí eu vou contar o final do caso lá, as coisas se repetem no consultório. É óbvio, a transferência, né? O sujeito vai ser no consultório o que ele é na vida. Ele vai repetir os seus comportamentos no consultório também. Então, quando você atrai... Então, tem algumas orientações fundamentais. Se você está atendendo uma border, você não pode atrasar, não pode faltar sem justificativa, sem avisar com muito carinho antes. Porque a gente, ao fazer a reparação parental, a gente é a figura estável para essa pessoa. Então, primeiro passo, quando você dá de cara com uma border no seu consultório, entenda que eu preciso ser uma figura estável para ela. Coisa que ela não teve na infância. Porque, com certeza, uma border não teve estabilidade afetiva na infância. Então, a gente vai ter que ser essa representação da estabilidade para a border. E é isso. O que é mais importante no tratamento para border? Primeira coisa, a relação terapêutica. A relação terapêutica tem que estar, maravilhosa, para que a gente consiga evoluir com o tratamento. Antes de qualquer coisa, Adriana, anamnese, o esquema, questionário, o exercício... Não, a relação terapêutica. E isso vai depender de quem você é, né? Como é que você se relaciona com seus pacientes. A terapia do esquema sugere que você utilize o amor, que é a atenção de qualidade, né? De qualidade, estável. Tem uma coisa muito importante, né? Não mentir para o paciente. Não mentir para o paciente nunca. Nunca. Sabe? Porque ele precisa acreditar em você. E a gente sabe que a mentira tem pernas curtas, né? Então, não vale a pena. Quando a gente dá essa estabilidade, a gente acaba também tratando outros esquemas. Por quê? Quando eles se sentem mais estáveis, eles são mais assertivos. E vai caindo por terra a subjugação. Quando a gente vai trabalhando essa autonomia, né, nessa criatura, ela vai se sentindo mais empoderada para dizer nãos redondos. Não, bem redondo. Não, não quero, não vou. Não quero. Pronto, não vou. Porque quando ela diz um sim quadrado, aquilo fica, ruminando, né? Desce machucando. E aí
cria raiva, e a raiva mal dirigida vai dar em autopunição. Ela se corta, quer se matar, se deprime, vem com o protetor desligado, sentimento de vazio imenso. Entendem? Então, o objetivo maior do tratamento, principalmente para o esquema de abandono, é fazer com que essas pessoas entendam que existem outras pessoas capazes de amar. E que as escolhas afetivas podem ser feitas de outro modo. Além de todo o temperamento desse ambiente privador, abusivo, né? Tem um modelo, né? Às vezes a pessoa está ali modelando com a mãe, que se relaciona muito mal com os pares amorosos, e ela modela com a mãe, ou com o pai, ou com qualquer outra pessoa. E repete o modo disfuncional de existir. Não é? Então, por meio dessa reparação parental limitada, né, o terapeuta vai proporcionar essa estabilidade que ele não teve, de forma gradual. E quanto maior esse esquema de abandono, maior é a importância da relação terapêutica. Sabe? Eu tenho uma border que ela fala assim: ai, você é minha mãe, eu queria tanto que você fosse minha mãe. Posso chamar de mãe, eventualmente? Pode. Pode. Não tem problema nenhum. Pode. Mãe Adriana do Gantuá, não tem problema. Não tem? Pode ser. Né? Depois a gente resolve isso. Mas, a princípio, é isso que ela precisa. Sabe? Estou falando de uma pessoa adulta. O terapeuta, então, é essa base estável para que o paciente possa transitar melhor no mundo. A gente precisa ser a base estável. Então, para a border, o abandono é esse esquema nuclear, né? Resumindo tudo, e o foco principal para a cura é essa relação, né? Essa relação. Olha como isso se diferencia na psicanálise e na TCC. Como se diferencia, olha a diferença. Eu acho que a maior diferença da terapia do esquema para todas essas linhas é esse foco absoluto na relação terapêutica. É esse conceito de reparentalização ou reparação parental limitada. Que é belíssimo, né? Que eu me emociona falar disso, né? Me emociona muito falar disso. Não é que a gente vai entrar lá na vida do paciente para poder... Não, resolver as questões para ele, ser uma mãe superprotetora, nada disso. A gente vai dar a base estável para ele atuar no mundo.